Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, 13 de agosto de 2019. Olha aqui, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097, mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Bom, hoje a pesquisa perguntando: transformados para transformar. Como igreja, eu e você, estamos transformando alguma coisa? Temos feito a nossa parte? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque, a partir de agora, do nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu, e o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando, abrindo o nosso debate. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos no Debate Melodia. Pedimos a tua bênção sobre os debatedores, que não seja apenas o nosso conhecimento humano, mas que seja a sabedoria do Senhor para abençoar e ajudar os nossos ouvintes. Abençoa o teu servo pastor Leal do Carmo, que ele possa ser usado pelo Senhor nessa manhã, para que nós possamos sair daqui mais perto do Senhor, conhecedores mais da tua palavra e da tua vontade. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, o debate de hoje talvez seja a sequência do debate de ontem, quando discutimos aqui com os nossos convidados sobre justificação, regeneração e santificação. Uma vez regenerados, uma vez justificados, e no processo de santificação, recai sobre cada um de nós a responsabilidade da proclamação do Evangelho, do anunciar as boas novas de Cristo. O ide deixado por Jesus. Muitas das vezes nos escondemos por trás de uma interpretação de uma interpretação verdadeira, mas muitas vezes nos escondemos atrás dela, de que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que é uma verdade. Mas e o nosso papel? E a nossa responsabilidade como igreja? E o ser-me-eis testemunhas? Onde ficamos? Uma manhã de reflexão para todos nós e de uma resposta muito sincera. Como igreja, estamos fazendo a nossa parte? Aquilo que nos cabe, a nossa responsabilidade? Resultado parcial da nossa pesquisa: 41% dizendo que não. Vamos para o debate. Pastor Paulo Cozendei, como sempre, bom tê-lo aqui, mestre, nessa manhã. Bom dia. Prazer todo nosso, a honra é nossa rever os nossos amigos aqui, debatedores. E a sua introdução aí, né, já foi quase que metade do debate, né? Então, como sempre, você dá essa introdução para nós, já é um inicial. E eu quero começar com um texto bíblico que eu acho que vai elucidar bastante a pergunta do debate. Romanos 12:2, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, transformar, primeira coisa que eu queria colocar aqui, que é diferente de melhorar. Porque as pessoas às vezes acham que melhorou ali a vestimenta, o comportamento, o vocabulário, não, já foi transformado. Isso as pessoas da sociedade, muitos conhecem religiosos que não são cristãos, eles são pessoas que melhoraram quando entraram para alguma crença, alguma religião, suas atitudes. Então transformar não é isso. Tá? Até porque quando às vezes a pessoa, a mídia, né, ou melhor assim, vai anunciar um produto novo no mercado, esse produto é novo, aí faz aquela propaganda toda, mas na verdade ele só mudou o rótulo do produto, né? Só mudou o rótulo ali, mudou as letrinhas, deu uma firulada ali na embalagem, mas o produto interior é o mesmo, então não houve uma transformação, ele só melhorou ali o invólucro ali, então é muito diferente isso. E como igreja nós estamos transformando alguma coisa, aí eu volto no início da igreja, tá? 12 homens mudaram o império. 12 homens transformaram o Império Romano. 12 homens. Entendeu? Por quê? Porque eles realmente tiveram ali uma transformação. Se eles não fossem transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, eles iriam ficar pelo meio do caminho, não conseguiriam avançar. O Império Romano talvez estava existindo até hoje aí. Porque o que realmente houve uma transformação naquele Império Romano, e a partir do Império Romano o mundo inteiro foi transformado, foi porque esses homens foram transformados pelo poder do Evangelho e pelo Senhor Jesus. Então hoje a pergunta é bem objetiva, hoje nós temos transformado alguma coisa? Podemos dizer que sim, tem igrejas fazendo trabalhos sérios, tem crentes genuínos, dando testemunho no trabalho, em casa, em família. Mas eu acho, pastor Liel e colegas amigos aqui à mesa, eu não sei se os irmãos vão concordarem comigo, mas eu acho que nós estamos muito aquém dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Entendeu? Os nossos, aqueles que começaram lá atrás, os fundadores de igreja, entendeu? Aqueles homens que andavam a pé, a cavalo, que faziam, que se dedicavam ao evangelho, eram mais agentes transformadores do que nós hoje. Nós temos hoje tanta tecnologia, né? Nós temos hoje tantos meios e às vezes nós não usamos como deveríamos usar. Nós não estamos usando para sermos agentes transformadores. Nós estamos usando para, vamos dizer assim, para a bandeira da igreja angariar pessoas, números. Mas esses números, na verdade, muitos deles não são transformados. Às vezes nós temos o evangelho de, vamos dizer, o nosso Brasil aí, estamos chegando a 40%, mas cadê a transformação? Como eu disse no início, se 12 homens mudaram o império, como é que 40% do evangelho brasileiro não consegue mudar praticamente nada na nossa nação? A gente não consegue mudar, porque o princípio do evangelho, eu costumo dizer o seguinte, que a única reserva moral, ética, social que Deus deixou para nós é o evangelho, é a igreja. E se a igreja perdeu o efeito no bairro dela de agente transformador, a partir do líder, a partir da membresia, nós precisamos rever algumas coisas da Bíblia. E eu acho que o primeiro momento aqui, a minha colocação, é o seguinte, é o texto que diz aqui, não nos conformar. Não aceitar a forma do mundo, porque quando o mundo entra para dentro da igreja, quando o mundo começa a mesclar com o evangelho, nós perdemos a essência de sermos agentes transformadores. Tá aí. Pastor Paulo Silva, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor a todos os ouvintes. Quero parabenizar a Rádio Melodia pelos 32 anos de bênçãos sobre a vida de muitas pessoas. Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade de rever aqui os pastores amigos, pastor Alexandre, Paulo Cozendê e Pedro Paulo, que têm somado, né, para nos trazer conhecimento. Essa é uma palavra muito objetiva e a gente precisa se situar dentro desse contexto, porque, em primeiro lugar, ela é uma pergunta personalizada, porque tem a ver comigo, mas também me diz que o que eu sou tem a ver com outras pessoas. Jesus ele foi bem claro, né, quando ele fala em João 13,35, de que o amor seria a base do seu discipulado. Né? E a base do amor tem duas vertentes, a primeira, amar a Deus, e em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. A palavra transformação, ela nos dá uma ideia muito objetiva de mudança de essência.
E eu acho, pastor, eu acredito, melhor dizendo, muito difícil alguém que não tenha sido transformado transformar alguém. Não é? Quando a gente olhava para o modelo do sacerdócio, né, no Antigo Testamento, ele tinha a necessidade de primeiro ele ser santificado, ele sacrificava ele mesmo, para que depois ele pudesse ter condição no seu relacionamento com Deus para impactar ou abençoar a vida de alguém. E o modelo neotestamentário é o sacerdócio real, o sacerdócio em nós. Porque nós, independente de função eclesiástica, todos nós somos sacerdotes e todos nós somos incumbidos desta missão. Então, ser transformado significa mudar de essência. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,13, ele diz com muita clareza sobre uma mudança de domínio, porque ele, Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu entendo que há uma mudança de domínio, e essa mudança de domínio entra, sobretudo, numa transformação de entendimento, como foi citado pelo pastor Paulo Cosendê em Romanos 12, 1 e 2. Então a nossa essência, ela precisa ser transformada. Jesus deixa claro isso nas bodas de Caná da Galileia. Quando ele transforma a água em vinho, ele está nos dando uma lição do que o Evangelho apresentaria nos nossos corações. Deus não jogou a água fora para fazer vinho do nada. Ele muda a essência da água. E isso tem a ver com a minha vida. Então, ser transformado significa olhar para as pessoas com amor, primeiro mantendo a minha comunhão com Deus, obedecendo a palavra, e nisso entra a base e o fundamento das Escrituras, para que nós possamos impactar, porque Jesus, ele veio ao mundo para derramar o amor dele sobre a humanidade. E nós estamos sob a missão de Cristo. É interessante que a igreja é vista com uma noiva, com a esposa. Não é? Então a esposa está submissa ao marido, Cristo. Então nós estamos sob a missão de Cristo, que é derramar amor e transformar o coração das pessoas. Só que eu vou só deixar uma interrogação aqui, que talvez se tiver oportunidade, eu vou citar isso na minha segunda fala. Não existem genuinamente uma unanimidade de transformação em todos aqueles que supostamente levantam a mão para Cristo e se rendem a Ele. Porque isso vai depender de cada um, se aquilo foi um ato de emoção apenas, foi uma necessidade momentânea ou se realmente ela foi transformada. Então, no meu ponto de vista, somente quem é literalmente transformado por Cristo pode transformar para o bem, porque também existe transformação reversa. Existem pessoas que estão transformando o evangelho em apostasia, e muitas vezes isso vem do altar. Mas, nesta geração, eu tenho observado ao longo da minha vida ministerial 2 pontos. Pessoas sinceras e transformadas que estão se esforçando no seu dia a dia, dentro de casa, para abençoar os seus filhos, sua família. Mas existe uma nomenclatura de espiritual que muita gente absorveu. Então ela tem o estereótipo cristão, mas a sua essência não foi mudada. E quando isso acontece, ainda que a gente carregue Bíblia, vista uma roupa diferenciada, se diga crente, a gente não está transformando nada, porque é de dentro para fora. É do coração para Deus, é do alto para a humanidade. Então, essa é a minha primeira palavra, pastor Eliel. Nós precisamos mudar em essência, primeiro dentro de nós, para depois a gente transformar. Pastor Alexandre Leonardo, meu irmão querido, bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu amigo Eliel, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes, um prazer nós estarmos aqui, uma vez mais, na nossa amada melodia. Prazer, novamente, ter um tema super relevante e atual para a nossa igreja. Transformados para transformar. Como igreja, nós estamos transformando alguma coisa? Eu penso que sim. Talvez não estamos transformando como poderíamos ou como deveríamos, mas estamos sim transformando algumas coisas. Por exemplo, estamos transformando vidas, pessoas, histórias.
E a própria Rádio Melodia é prova disso, de tantos testemunhos que chegam até você, que chegam até a rádio, de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então eu penso que sim, nós estamos transformando, porém, não como poderíamos ou como deveríamos fazer. Eu penso e eu participo da ideia de que o mundo ele seria bem pior se não existisse a igreja. O mundo seria bem pior se não existisse a igreja. Mas eu penso também numa outra coisa, de que duas preocupações e que eu venho pensando e meditando essas semanas, sobre a preocupação de Paulo à beira da morte e sobre a preocupação de Pedro também à beira da morte, que é quanto à pregação da palavra, e não só a pregação da palavra, mas a não adulteração da palavra, a preservação da doutrina e da palavra e do ensinamento genuíno. Interessante que você vai ver 2 Timóteo, os últimos passos de Paulo, a preocupação dele quanto à palavra. Timóteo, pregue a palavra. Esteja pronto para pregar a palavra. Não se deixe ir por fábulas. E aí você vê a preocupação de Pedro também, à beira da morte, ele falando, olha, em breve eu deixarei esse tabernáculo, mas vocês não esqueçam esses ensinamentos. O que eu penso quanto à igreja atual, nesse momento, é que a igreja ela está sob júdice. Ela está no banco dos réus e ela entrou num ringue, ela entrou numa batalha, num conflito e numa disputa. E o problema é que quando a igreja ela perde o sentido, o balizamento de direção para a sociedade, porque a sociedade ela olha para a igreja e ela quer ver na igreja a direção a seguir, ela quer ver na igreja um balizamento, ela quer ver na igreja um referencial, e quando ela olha para a igreja, ela não vê isso, mas ela vê que a igreja passou a batalhar, passou a disputar por mercado, passou a disputar por pessoas, passou a disputar por dinheiro, passou a disputar por poder, porque hoje nós temos a igreja evangélica no Brasil, é uma igreja que tem muito poder e pouca autoridade. É uma igreja que consegue eleger um presidente, mas que tem pouca autoridade espiritual. Por que eu penso nisso? Porque ela entrou nesse ringue de disputa, de disputar território, pessoas, dinheiro, poder. E aí, quando eu entro nessa linha, eu me torno vendável. E quando eu me torno vendável, eu preciso ser atraente. Eu preciso me expor na vitrine. E quando eu preciso me expor atraente e me expor na vitrine, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E quando eu abro mão de alguma coisa, lembrando que o mundo olha para a igreja e ele pensa e precisa ver na igreja um referencial e um balizamento. Mas quando a igreja torna-se vendável, o mundo olha para a igreja e vê o reflexo dele mesmo. Ele diz, nossa, como se parece comigo? É ali mesmo que eu vou ficar. E quando a igreja entra nesse território do produto vendável, de ser um produto atraente e que ela tenta concorrer com outras coisas que não faz parte da igreja, e aí começa a surgir outros atores. Começa a surgir os profissionais de saúde mental, começa a surgir o coaching gospel, a gente começa a levantar estrelas gospel, a gente começa a disputar
o seu tempo, a sua devoção, a igreja ela passa a competir com o show, a igreja ela passa a competir com o campeonato brasileiro, o pastor e o padre, ele passa a disputar com o filósofo. Então eu penso sim que a igreja ela promoveu mudanças, sim, mas talvez não como deveríamos ou como poderíamos. Nós poderíamos fazer muito mais se nós saíssemos dessa disputa que não cabe e não pertence à igreja. Pastor Pedro Paulo Matos, que bom também, meu pastor, como sempre, muito bom tê-lo aqui, bom dia. É uma alegria, bom dia. É sempre um prazer estarmos aqui, né? Sempre sendo renovados. Amém. Pastor Paulo Cozendei, pastor Paulo, pastor Alexandre, é muito Paulo, né? Terça-feira é Paulo e Pedro, Paulo aqui e a Pedro, haja misericórdia. E você, na sua introdução, como o pastor Paulo Cozendei falou, você já deixa a gente na porta do gol, é só empurrar com a barriga. Porque você consegue sintetizar a essência desse tema, né? Que é um tema complicado, não é um tema simplista, é difícil. E que Deus te abençoe, pastor Liel, você é a Rádio Melodia, porque tem abençoado tanta gente. A gente que anda aí com o povão, né? É tanta gente mandando abraço, é tanta gente dizendo que como tem sido abençoada. Então a Rádio Melodia ela foi transformada para transformar pessoas. Tem sido um grande instrumento, né? Pastor Liel, tem muita gente boa no meio evangélico, tem muito pastor bom. Tem muitas irmãs de oração mesmo que vivem para oração. Tem muitos jovens vivendo para honrar a Deus. Então nós queremos deixar isso registrado, né? Que tem muita igreja boa. E por outro lado, tem muitas igrejas hoje entrando num viés social que também mexe muito com o povo e com a população. E isso tem dado tão certo que tem igrejas hoje que ela é mais social do que espiritual. O social na igreja deve acontecer, né? Libras, trabalho com educação, os trabalhos de cestas básicas, tem muitas atividades sociais, né? E aqui todos nós aqui pastores fazemos isso, mas nós não podemos, a título de sermos simpáticos a uma sociedade, só se preocupar com o social. Porque o social, ele é simpático, mas não transforma ninguém. A gente vai ser bem visto, vamos ser aplaudidos. Tem pessoas que me procuram para fazer doações, porque acham que a igreja faz um bom trabalho, mas só isso não resolve. Tem que ter algo mais. E essa transformação, ela esbarra, porque ontem foi falado, a justificação, Deus, ele está pronto para perdoar. Mas a regeneração é o novo nascimento. E esse novo nascimento não tem se completado. Aí é que é o problema. Tem pessoas que passam pela igreja, são batizadas, entram na estatística de evangélicos, mas eles não se transformaram. Por isso que você vê 40 milhões dentro da igreja e 40 milhões fora. Na verdade, é uma estatística irreal, porque essas pessoas não foram transformadas. Elas apenas passaram pela igreja, não ajudaram em nada para a transformação e nem receberam essa transformação. Então, pastor Liel, eu ia usar o texto que o pastor Paulo Cozendei mencionou, ainda bem que a gente não estava com a Bíblia aberta, então ninguém tirou cola de ninguém, né? De Romanos. Transformar, mas transformar o quê? A mente. Que mente? Esse é o problema. Para transformar, qual mente que está no povo hoje, né, pastor? O que está dominando hoje a mente do povo? Então, esse tema nos faz refletir, pensar, porque nós não estamos transformando. Por quê? Porque não fomos transformados. Eu estou generalizando, né? Sim. Mas antes eu tive o cuidado de dizer que tem muita gente boa, transformado e transformando. Mas esse percentual aqui é alarmante. É muito alto esse percentual, né? Aqui negativo que você mencionou. 41%, né? 41%. É muita coisa. Ou seja, está faltando conscientização. Dias atrás eu fui falar do evangelho para uma pessoa e essa pessoa falou: mas o meu gerente aqui
líder de jovens de uma igreja. E ele estava me roubando. Tive que mandar ele embora. Então, hoje nós esbarramos com isso. Antigamente, pode me recomendar um funcionário? Fazia isso com o maior prazer. Hoje, pastor Leão, infelizmente, eu não tenho mais coragem de indicar uma pessoa para ser babá, para fazer as coisas. Eu tenho receio. É claro que tem muita gente boa, mas hoje em dia a gente se decepciona também. Então, nós estamos esbarrando aí. Ir a ele e ir por ele. Ir a ele, ser transformado e ir por ele para ser um agente transformador. Aí, pastor Rogério Santana participando aqui, dizendo: fomos transformados e nos tornamos igreja pela ação do Espírito Santo. Ele é o agente transformador do homem e assim existem mudanças que experimentamos que geram resultados e influências nas diversas áreas de nossa atuação, como foi muito bem debatido ontem. É nítido que a Igreja de Cristo tem feito a diferença e alcançado resultados positivos, mas não podemos esquecer que o número de salvos, noiva, é menor do que o número de membros na igreja local, ou seja, nem todos os que dizem Senhor, Senhor estão transformados, diz aqui. Obrigado, pastor Rogério Santana, pela participação aqui com a gente. Roberto Vanderlei também participando com a gente. São Gonçalo, é complexo, mas a questão é que muitos só querem chegar à igreja para serem feitos suas vontades e não fazem a vontade do Senhor, diz aqui. Muito obrigado. Gessé Santos dizendo: muitos ministérios estão se transformando em supermercados. Isso que é uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes aqui. Obrigado, Gessé, pela sua participação. Ainda participando aqui com a gente. Cadê aqui? Tá aqui. Ouvintes aqui. Na minha igreja agora tem uma meta de batismo. Inclusive, se no dia do batismo uma pessoa aceita Cristo, já pode se batizar na mesma hora. Como pode isso, né? Diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastora Luísio de Oswaldo Cruz: sim, a igreja tem feito grande transformação, mas podemos fazer muito mais. Quando a bandeira denominacional foi jogada por terra, diz aqui. Entendi aqui. Existem muitos guetos, né? A gente até faz, mas não pensando no reino em si. Pensando no local ali tão somente, esquecendo do reino. E aí entra exatamente tudo isso. A fala do pastor Alexandre Leonardo aqui foi sensacional, fazendo esse raio-x hoje aqui, tudo isso tem acontecido. Deixa eu fazer aqui o seguinte: 1 minuto é o nosso intervalo. Um minuto. A gente volta em 1 minuto com toda a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Estou te aguardando também aqui. Até já. Muito bem, de volta já com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema Transformados para Transformar. Como igreja, estamos realmente transformando alguma coisa? Discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Silva, pastor Alexandre Leonardo, pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Paulo Cozendei. Pastor Paulo, fazendo um raio-x hoje da igreja evangélica, daquilo que nós fazemos parte, de tudo isso que nós temos visto aqui. Esses ataques que nós recebemos, que a igreja recebe, isso tudo está previsto. As perseguições também estão previstas, as aflições também, está tudo dentro do contexto. E por que a gente perdeu a visão, de fato, de igreja no sentido da evangelização, dessa transformação? Ou seja, do ID, porque no ID está embutido exatamente o transformar. ID ensinando hoje. Ou seja, ensinando a palavra. Por que se perdeu isso, hein? Essa essência, pastor Paulo? Olha, eu entendo que por duas situações. Uma, talvez seja pelo líder mesmo, algumas lideranças, elas não estão muito preparadas para isso. Aí vamos dizer, o líder leigo, ele não tem essa ideia, essa visão, não foi ensinado a ele o papel principal da igreja, que além de adoração é evangelização. Costumo dizer que uma igreja que não ganha alma, que não evangeliza, não tem essência de igreja.
E por outro lado existe, aí é o perigo, desculpe falar isso aqui, é como eu não falo isso com muita alegria, é uma maldade mesmo vindo da liderança, no sentido de que quanto menos você ensinar as tuas ovelhas a conhecer da Bíblia, mais fácil vai ser você manipular. Então a ideia que se tem hoje de muitas igrejas, as nossas, eu não estou defendendo não, mas é o princípio. Por exemplo, eu falei aqui do início da igreja, tá? 12 homens mudaram. A reforma protestante aconteceu por quê? Porque todo mundo se afastaram das escrituras. Quando se afastou da sã doutrina, entrou numa contramão total, contaminou a igreja toda. Então, quando Martim Lutero, lá, John Hus, John Wycliffe começaram a estudar a Bíblia e levar a palavra de Deus ao povo, foi uma volta às Escrituras que fez com que as pessoas fossem realmente transformadas de dentro para fora. Não é estímulo, é motivação. E a partir da Reforma Protestante, muita coisa mudou nesse planeta inteiro. Não foi só na Europa, não. O planeta inteiro mudou a partir da Reforma Protestante. Que a única base da reforma qual é? Só as Escrituras, é a volta às Escrituras. Então hoje eu vejo muitas igrejas, muitas denominações que não tem ensino, não tem escola bíblica. O culto deixou de ser culto, passou a ser reunião e sessão. Entendeu? É como se tivesse um trem, parou ali, é a sessão das 9. Aí acabou a sessão, sai todo mundo, agora é a sessão das 10. Mas por quê? Porque a sessão das 10 ele vai repetir a mesma coisa da sessão das 9. O roteiro é o mesmo. O script é o mesmo. Entendeu? Então o pessoal tem que sair, porque se ele ficar, ele vai ver que vai repetir tudo de novo. Então virou um point em que não há a transformação através da palavra. E o texto diz para nós que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então eu só posso ser transformado pelo poder da palavra. Se não há pregação da palavra, se não há ensino, se não há, vamos dizer assim, conhecimento de Cristo, nós não vamos ser agente transformador de nada. Então o que falta na igreja é pregação da palavra, é ensino bíblico, é doutrina. E eu termino a minha fala com uma das primeiras missionárias na Bíblia, uma mulher que não era cristã entre os seus, tá? Era pessoa não grata, tinha as piores posturas no contexto dela, e quando ela teve um encontro com Jesus, ela passou a ser um agente transformador. Eu estou falando da mulher samaritana. Por que ela foi pegar água meio-dia? Porque meio-dia as mulheres não iam mais ao poço, as mulheres iam de manhã. Para ela não ser afrontada e confrontada, ali ela sozinha ao meio-dia. Quando ela recebe a palavra de Jesus, tá, eu que estou contigo, há de vir o Messias, mas eu sou o Messias. Então, quando ela entende ali, ela é transformada, a primeira coisa que ela faz é voltar para lá. E quando ela volta, a palavra dela, olha aquela mulher desacreditada, entendeu? Ninguém queria ouvi-la, era a última pessoa a ser ouvida. Quando ela começou, peraí, é a mesma mulher? Que é essa mulher? É a mesma? O que houve com ela? Não, ela encontrou com Jesus. Então ela foi transformada e através dela ela levou as pessoas até Jesus. Entendeu? Então nós precisamos ser agentes. Agora eu só posso dar, pastor Léo, aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu vou dar o quê? Eu vou dar palha, eu vou dar lixo, eu vou dar prosperidade, eu vou dar isso, eu vou dar cesta básica, eu vou dar não sei o quê. A igreja vai estar muito, mas não tem poder da palavra. Entendeu? E aí eu finalizo com um texto fantástico onde diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e ao final perder a sua alma? Então, o bem mais precioso que nós temos é a nossa alma, que são eternos. E as pessoas estão trocando o eterno por temporário, transitório, por aquilo que é luxo, riqueza e poder, que vai ficar aqui. E o que a gente leva para a eternidade não está sendo investido, não está sendo tratado, não está sendo transformado as pessoas. E aproveitando a palavra ali do pastor Alexandre, o problema talvez maior hoje é que a gente faz... Gente não, eu tenho tranquilidade quanto a isso. A gente faz trabalho lá na igreja, é para o reino. Tanto é que a gente acabou de fazer um trabalho lá, caso de julgamento, teve 3.200 pessoas passaram, houve quase 350 conversões e reconciliações, cada um foi para a sua. E a gente não recebe nem 2% das pessoas. A gente encaminha todo mundo, recebe, vai para a tua igreja, vai para a tua igreja, vocês sabem disso. E é para o reino. Agora as pessoas hoje falam, não, é aqui que tem Deus, é aqui que tem Jesus, é aqui que tem milagre. E isso levou uma geração indo atrás de igrejas que estão na mídia. A pessoa, eu sou da igreja do pastor. Quando eu venho para cá, eu passo em frente a uma igreja, Campo Grande, Estrada do Campinho. Um templo enorme. Aí tá a imagem do cidadão de alto a baixo, essa é a igreja do fulano de tal. Eu falei, caramba, eu pensei que a igreja fosse de Jesus. A igreja agora é dele, é deles a igreja. Então Jesus, ele tá, Apocalipse é a Odisseia. Ele tá do lado de fora da igreja querendo entrar. Como se ele não entra, não tem transformação. Ele tá do lado de fora. A igreja está inchada, porque Jesus está do lado de fora da igreja. É ele que transforma, é ele que liberta, é ele que dá vida. Só que a igreja passou a ser do homem, deixou de ser de Cristo. Esse é o problema. Tá aí.
Ouvinte diz aqui, bom dia, Eliel. Nunca ouvi falar tanto de amor e vivenciar uma falta generalizada do mesmo. Não há um compromisso com a verdade de Deus. Hoje, o que mais se tem multiplicado em nosso meio é o entretenimento. Virou um grande clube social. Lamentável, mas é a pura realidade dos nossos dias. Os líderes, na sua grande maioria, perderam rumo. Até quem não era se voltou para esse lado. Há necessidade de termos equilíbrio aqui. Diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Silva, a sua primeira fala, você deixou algo que você queria falar e eu achei interessante na sua fala. Ou seja, e vai complementar exatamente o que você queria falar. Queria que você aproveitasse todo esse momento para poder completar exatamente seu raciocínio, pastor Paulo. Bom, quando a gente percebe Jesus lidando com os sacerdotes da sua época, dos escribas e fariseus, ele deixou uma fala muito interessante a respeito dessas pessoas. Ele falou assim, vocês são sepulcros caiados. Vocês vestem uma capa, um estereótipo e vocês têm uma nomenclatura de espiritual, mas por dentro vocês estão sem essência. Então, o que eu quis dizer inicialmente é que existem muitas pessoas que acham que são transformadas, mas não transformam ninguém. Por quê? Porque a sua essência não foi modificada. E isto, nós temos duas responsabilidades. A primeira responsabilidade é do membro do corpo de Cristo. Porque nós não vamos imputar isso somente às lideranças, que têm uma responsabilidade muito grande, mas individualmente cada um de nós temos responsabilidade. Então ninguém vai poder dizer que não está fazendo nada porque a minha igreja não faz, eu não realizo isso porque a minha igreja não me dá oportunidade. A gente vê muito isso. Não, faça a sua parte. Mas há uma grande responsabilidade porque Deus, ele deu pastores à igreja. E o pastor, ele precisa representar Cristo e ensinar a essência que só pode ser germinada nos corações através da palavra de Deus. Nós percebemos que neste tempo há uma igreja de uma certa forma desconectada com as pessoas, fechada nos seus mundos, buscando os seus próprios interesses. E o amor, ele não é uma pronúncia, o amor é atitude. E eu tenho visto muitos líderes, pastor Eliel, fazer o seguinte, aqui é a minha visão que está sendo aplicada. Aqui é o meu modelo. Espera aí, a visão é de Deus. Então nós estamos deixando de lado o Espírito Santo de agir na igreja para a gente colocar liturgias, padrões e regras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o estereótipo tem sido um grande problema, porque interiormente as pessoas muitos não são transformados. Se vestem como crente, vivem como crente, carregam a Bíblia, vão ao culto regularmente, mas o seu interior não foi transformado. Talvez por causa de uma liderança que não age de uma maneira objetiva em relação à palavra de Deus sobre aquele coração. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a fé representa um novo nascimento, a regeneração, a justificação. Não a fé para se conquistar alguma coisa. E existem muitos crentes aonde eu vivo, e muitos líderes, apesar de ter muitas boas igrejas, que impõem uma nomenclatura. Ser espiritual é ser isso. Isso daqui é ser crente. Então, não tenho nada contra quem sobe o monte. Se não subir o monte, não é crente. Se cortar o cabelo, não é de Jesus. Se pastor usar a bermuda do diabo, porque na nomenclatura dele, a capa é que faz a diferença. Então nós estamos vivendo uma geração em que os seus líderes, de um modo geral, apesar de termos grandes homens de Deus, como o pastor Pedro Paulo falou, gente fazendo obra séria, muitos servos e servas do Senhor, mas existe muito um jogo de interesse e, como o pastor Alexandre falou, uma disputa. Então, assim, eu crio
um padrão que a minha igreja precisa ter e ela que vai representar a espiritualidade. Tudo que fugir disso, eu rejeito. As pessoas estão morrendo, não estão sendo transformadas e Cristo, ele não está preocupado com o interior, com o exterior, ele está preocupado com o interior, com o coração, com as vidas. Então, se nós não colocarmos uma capa de espiritualidade, a gente não vai realizar nada no mundo e no ponto de vista espiritual. Nós temos a palavra, os líderes têm o microfone, temos a incumbência, o ID do Senhor. Então a responsabilidade é nossa. Eu acho que a gente precisa ter uma reflexão muito pessoal no que nós estamos sendo e no que nós estamos aplicando para a igreja. Porque tem muita gente falando em nome de Deus, dizendo que age em nome de Deus, tentando construir a igreja em nome de Deus e na realidade estão construindo em cima do que eles pensam a respeito do evangelho e não do que verdadeiramente é o evangelho que transforma, a verdade que liberta. Tá aí, a Xana de São João de Meritiz e Pastor Eliel, como igreja, nós estamos transformando. O que corrobora a minha negativa é que os dogmas prescritos pela igreja afastam muitas pessoas e quem mais precisa de ajuda acaba sendo excluído do verdadeiro propósito da igreja. E claramente essas atitudes partem mais dos membros do que dos dirigentes. Fica mais difícil reverter. O importante é que o assunto seja discutido dentro da igreja para que os membros sejam mais evangelistas do que discipuladores. Diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Moacir de Campinas, São Paulo, dizendo assim, aqui em Campinas, pelo menos, não percebo isso. Estamos transformando, sim, a vida financeira da alta cúpula. Não tem mais aquela comunhão de ajudar os necessitados. A única vez que precisei da igreja até agora, não tive resposta. Isso já faz 5 anos. As igrejas hoje são caixas eletrônicos para receberem depósitos. Essa é a minha opinião. Tá aqui. Obrigado, Moacir, pela participação aqui com a gente, meu irmão. Obrigado mesmo. Pastor Alexandre, tem uma participação aqui. A Ana de Itaboraí diz assim, hoje estou tendo que reavaliar como crente por ter me descuidado. Preciso de me ajustar com Jesus para continuar a falar dele, pois um cego que conduz outro cego cai dentro do buraco. Esse debate chegou na hora certa. O importante é essa chacoalhada que a gente está dando aqui para todos nós, que às vezes a gente se descuida. Há essa morbidão que se abate, né? Esse comodismo que se abate, pra gente tá tudo certo. Ou seja, e como igreja a gente não tem que ficar acomodado. Aliás, o texto já foi lido aqui, não, pastor Alexandre? Sim, a ouvinte foi muito feliz quando ela falou sobre cego guiando outros cegos. A gente está cheio de cego no Brasil. E o pior é que esses cegos que a gente está no Brasil, tem uma porção de cegos seguindo eles. Tá indo todo mundo pelo buraco. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha pena desse pessoal. Mas eu passei a não ter mais pena, porque o que move essas pessoas é a ganância. O que move essas pessoas é a ganância do ter. De usar Deus como um meio e não como um fim. Eu não busco Deus, eu busco aquilo que Deus pode me dar. Então o cego oferece isso, a religião de mercado, e tem uma porção de cego que vai atrás. E isso custa muito caro. Isso custa muito caro. Porque ele vai te explorar, ele vai explorar o seu medo, ele vai explorar a sua ganância, vai te explorar financeiramente. Isso é muito complicado, mas uma outra coisa que eu quero pontuar aqui dentro desse debate é a questão do seguinte, nós não estamos falando que somos contra a obra social que as igrejas fazem, tá? Todos nós aqui, as nossas igrejas fazemos a nossa obra social, porém, o que nós estamos falando é que igreja não é ONG. A gente pode ter uma ONG, a gente pode trabalhar, e isso faz parte da igreja. Porém, igreja não é ONG. A gente precisa pontuar isso. A missão primária da igreja é a pregação do evangelho e a transformação de vidas através da palavra de Deus. É o que Jesus falou lá para os discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que transforma é a palavra, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Essa transformação, de deixar de forma bem clara
e bem didática para o ouvinte. Você pega um boi, está lá preso, e você joga lá uma peça de filé mignon para o boi. Ele vai olhar, ele vai cheirar, ele vai lamber, não vai fazer nada com o filé mignon, porque não faz parte da natureza do boi ser carnívoro. E você pega um maço de capim e joga para o leão. Ele vai fazer a mesma coisa, ele talvez vá usar até como cama para deitar, porque o leão é carnívoro. Então a mudança, a transformação que nós estamos falando aqui, é essa mudança em que o Espírito Santo promove em nós através da palavra, em que muda a nossa natureza, a natureza humana. E que ele muda de dentro para fora. E essa mudança não é você sair da macumba e ir para a igreja evangélica, você sair do catolicismo e ir para a igreja protestante. Não é essa mudança. Porque eu conheço muita gente que saiu dessas outras crenças, mas que não experimentaram uma mudança. Não experimentaram uma mudança. Quanto à igreja, eu vou usar aqui algo, um termo aqui que talvez possa soar mal aos ouvidos. Mas cachorro que tem muito dono passa fome. Cachorro que tem muito dono passa fome. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente bater na igreja. A coisa mais fácil que tem é quando eu trato igreja na primeira pessoa ou na terceira pessoa do singular e não na primeira pessoa. É ela. É ela que evangeliza. É ela que não sai. É ela que não faz. Quando igreja não é ela. Igreja sou eu. Quando nós começarmos a ter isso em mente, de que igreja não é ela, igreja sou eu, acontece tudo o que Jesus ele falou. De que Jesus ele vai falar sobre o sal, ele vai falar sobre luz, ele vai falar sobre o fermento, ele vai falar sobre o trigo. E o que acontece é que onde o sal está inserido, ele faz a diferença. Onde a luz está inserida, ela faz a diferença. Onde o trigo está inserido, ainda mais que possa ter o joio em volta dele, mas tem trigo, ele faz a diferença. Igreja é isso, não é ela, sou eu. Tá aí, sensacional. Ouvinte participa aqui, bom dia, trabalho numa empresa e temos cultos. E quando convidamos uma pessoa não crente para virem participar do culto, eles dizem assim: para ser crente como certas pessoas é melhor não ser. Isso é muito triste. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? Tem outra participação também aqui. Esdras de São Gonçalo. Pastor Eliel, a transformação para o evangelho é um novo nascimento. Vendo que muitos estão aderindo ao evangelho de forma superficial, digo que essa gestação está com problemas. Novos crentes nascendo com deficiências graves, recebendo alimento estragado, heresias e vivendo o evangelho do bel prazer. Como estes irão levar a transformação para outros? Ainda temos, sim, verdadeiros cristãos transformados e transformando, vivendo o evangelho genuíno. O problema é que esta quantidade de cristãos é ínfima, se comparado ao crente superficial. Não desistamos, pois é gratificante quando vemos uma alma que verdadeiramente se entrega a Jesus. Olha aí, pastor Pedro Entrega Paulo. total, né? Aliás, a palavra crer, o significado dela, na essência, é uma entrega sem reservas ao Criador. E eu quero confessar uma coisa, pastor Léo, que eu frequentava todos os congressos de todas as denominações. Sempre fui um frequentador. Mas já tem vários anos que eu não tenho mais nenhum prazer. Porque você vai em congresso, você só vê falar de milhões. É tantos milhões que se fala que a gente sai de lá humilhado. Pô, milhões, eu vou para Baixada, eu vou para Nilópolis. Lá não tem milhões. Como é que eu vou mobilizar? E aí quem vai nesses congressos sem preparação, o que eles fazem? Chega lá e deturpam todo o ensino, porque eles precisam ter milhões, ter carrões, eles precisam ter. Eles não procuram ser. Eles têm que ter coisas. Aí quando você vai para a dura realidade da igreja para pastorear, que há uma diferença entre você estar num lugar, né, como chefe mandando, e outra
com você pastoreando. Aí tu vai pastorear. Aí chega a pessoa, pastor, eu quero me batizar, mas eu não sou casado. Aí você ensina. Olha, você tem que casar. Ah, mas eu não... E aí começa... E aí o que você faz? Não, então você tem que esperar resolver. Eu vou te ajudar. Aí ela vai para a igreja do lado, o pastor batiza e ainda dá um cargo. E ela ainda volta e ainda diz assim, o pastor me deu o cargo, viu? Então, essa disputa que nós estamos falando aqui... Literalmente. Como é que é, pastor? Aconteceu comigo isso literalmente. Eu orientei a pessoa, ia ajudar até pagar o casamento, a pessoa não soube esperar. 4 meses depois, a pessoa ainda veio falar comigo que estava na outra igreja, trabalhando, já tinha um cargo ainda de eclesiástico na igreja. Ô, igrejinha boa, né? Pode fazer todas as coisas. Então, nós estamos falando de essência. É o marido que diz que se converteu, mas maltrata a esposa, entra no índice da violência doméstica, que está terrível, dentro da igreja evangélica. Sim, né? sim. É impressionante o que está por baixo dos panos. Eu tenho um pedido de socorro aqui da esposa de um pastor. Vamos montar, se Deus quiser. Se não fosse a semana, a outra, Lu, a irmã pedindo socorro. Socorro. É triste, ela chocante. tem que denunciar o marido, isso sim. Chocante. E aí vai para a igreja, amantíssimo Deus e Pai. Cala a boca. Muda até a voz, né? Muda até a voz. Né? Trate bem a sua esposa, porque não adianta gritar. 1 Pedro 3 diz que as orações elas são interrompidas. Não existe, Deus não vai ouvir oração de quem maltrata a esposa. Quem não trata, vive a vida comum do lar. Então, pastor, é o modo de falar com o filho. É o modo do filho honrar pai. Porque se a soberba precede a ruína, a desonra precede toda a derrota. Filho que está dentro da igreja lá com cara de santinho, mas que maltrata pai, maltrata mãe. Mocinhas que não tem nenhum pudor de sair se engravidando e sair para morar com outra. E depois vem invertendo tudo. Antigamente eu orava pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento e para dedicar a criança. Agora não, chega com a criança para dedicar e aí marca o casamento e aí depois marca a lua de mel. Tudo invertido. Isso é falta de quê? Evangelho. O evangelho tem que ter um preço a ser pago. E esse preço não é um preço barato. Agora, se nós como líderes não tivermos a coragem de fazer isso, né, ensinar o povo a pagar a conta. Tu não pode pagar, então não compre. Tu não está podendo pagar o aluguel dessa cobertura, mude para um apartamento. Tu não pode morar na orla de Ipanema, vai morar na barra do Rio Sarapuí. Né? Mude, tome decisões, mas isso é transformação. É não querer manter uma vida de falsidade e hipocrisia. Então falta a essência do novo nascimento. Porque se não houver novo nascimento, não seremos adotados como filhos, continuaremos apenas como criaturas de Deus. Muito bem, nós vamos então para o resultado final aqui da pesquisa. Na volta, a reta final do debate, cada pastor trazendo para a gente aí o que ficou então do nosso debate nesta manhã. Pesquisa do dia. Resultado final, transformados para transformar. Como igreja, estamos transformando alguma coisa? 54% dizendo que sim, 46% dizendo que não. Debate altamente de reflexão para todos nós como igreja. A igreja é eu. A igreja é eu. O tempo inteiro, a manhã inteira eu falei sobre isso aqui, chamando debate. Essa é a igreja eu, a igreja é você, né? Então tá aí, uma terça-feira de reflexão para todos nós. Pastor Paulo Cozendei é o pastor da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, em Jardim América, Itaguaí. O que fica então de reflexão para todos nós nesta manhã, pastor Paulo? O que eu entendo é que Deus não unge nem estratégias e nem unge métodos. Deus unge pessoas. Tá aí. Pastor Paulo Silva é o pastor da minha querida Assembleia de Deus do Boqueirão. Avenida Saquarema, 4000. Também. Né? E também na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no Boqueirão, minha igreja querida. Pastor Paulo, o que fica então de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã, querido? Bom, a lição que nós precisamos tirar para a nossa vida é que a nossa essência vem de Deus e para isso nós precisamos estar conectados com Ele. Nós não podemos ser ansiosos pelas nossas necessidades, permitir que o Senhor possa habitar no nosso coração para que as nossas atitudes sejam certas e, sobretudo, que a verdade
seja cumprida não por interesse, mas sim por amor a Deus. Tá aí. Pastor Alexandre Leonardo é pastor da igreja Palavra Viva, em Nova Iguaçu, na Palhada, na Estrada da Palhada, 1285, Nova Iguaçu. Que fica então de reflexão para todos nós essa manhã, pastor Alexandre? Sim, meu amigo, tire o sal do mundo, tire a luz do mundo, tire aqueles que agem inspirados pelo Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo, tire aqueles que agem influenciados pela graça comum, e aí o que sobra no mundo é somente o inferno. Tá ruim, mas a gente está conseguindo fazer alguma coisa e podemos caminhar para melhorar. Se tirarmos a luz e o sal, aí não sobra nada, só sobra o inferno no mundo. Deus abençoe a todos. Maravilha! Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, e aí? E aí, tem muita gente querendo se transformar, mas não são ensináveis. Querem se transformar? Abre o coração para aprender o que a Bíblia diz e não o que você acha que deve ser. Tá aí. Valeu, gente. Obrigado a você pelo carinho, pela liderança de audiência à nossa melodia. Agradecer os pastores aqui, a Luciane Severo também. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Vai estar pregando o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Deus abençoe a todos, boa tarde, boa terça. Obrigado, gente.